vitória no deserto. Qual é o seu deserto? Sua vida financeira, sua vida em família, sua vida pessoal. Saiba que essa vitória o Senhor ela tem para você, amém? Amém. Vamos cantar, vamos lá. Quando a noite fria cair sobre mim, na, na, na. E no deserto ele me encontrar. E o quê? O que acontece? Me vi cercado por egípcios e por faraó. E depois, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Então, sei que o teu fogo cairá sobre mim. O que acontece? E me levará e te confiar. Mesmo no deserto eu confiarei. E me levará e te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Me diz, Senhor, por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. O grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Vamos lá, igreja. No Senhor a vitória é garantida. Ele nos traz esperança. Quando não há esperança, Ele faz um caminho onde não há um caminho. Oh, louvado seja o nosso Deus glorioso que nos ama. Aleluia. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar. Diz, Senhor, eu posso sim. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Pulando na alegria do Senhor. Pulando comigo. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Eu grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Aleluia. Então eu direi, abra-se o mar. Pela minha fé, eu passarei. Senhor, me dá alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor, todos é o nosso Deus que nos garante vitória. Aleluia. Amém. Deus é fiel. Glória a Jesus. Como é bom estarmos na casa do Senhor, como é bom termos a certeza de que podemos louvar e glorificar no nome dEle. Não importa as circunstâncias, não olhe para trás, não olhe para o lado, creia, confie. Não importa aquilo que você esteja passando nesta hora, o Senhor Deus, Ele é contigo. E você pode caminhar com Ele durante todo esse momento. Creia, eu vou crer e convido você junto comigo a crer que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Amém. Colocar minha fé em Ti, As palmas. caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em Ti.
sabe que a nossa circunstância é independente do nosso louvor a Deus. Talvez hoje você não esteja com muita vontade de louvar ao Senhor, ou, eu vou só escutar um louvor. Mas canta essa canção a Ele, não importa a circunstância da sua vida. Ele é digno de toda adoração. E seja qual for a tua situação, Ele vai prover a vitória e a saída. Amém? Cante a Ele. Amém, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés. Adora Ele, irmão. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Você é amigo dele, amém? Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei aqui, Senhor. Não importam as circunstâncias. Te entregamos o louvor somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Declara isso, igreja teu Deus. Junto aos teus pés. Ele vai dar saída essa semana. Pois prazer maior não há. Seja qual for o teu problema, o Senhor está contigo. E me render e te adorar. Te damos o louvor. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se meu Pai, se comparado ao que ganhei, te adoramos. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Eu te louvo, Senhor. Te louvarei. Nada vai te calar, irmão. Não importam as circunstâncias. Adore Ele. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluias. O Senhor é bom. É uma fortaleza no dia de angústia. E conhece aqueles que conhecem o seu nome. Aleluias. Quem já não esteve
quem já não viveu noites frias de sofrimento, de provações, sentindo-se abandonado, sem forças. Eu já estive lá. Quem serve ao Senhor vive momentos de alegria, mas também a gente passa por dificuldades que muitas vezes não entende, e muitas vezes nós nos afastamos do Senhor, muitas vezes nós nos esfriamos, porque olhamos para nossas vidas e em nós não há força, mas no Senhor há a esperança para o aflito, a esperança àquele que se sente sem forças, porque só Ele pode te levantar, só Ele pode te dar nova vida, em nome de Jesus. Por isso que eu digo, porque eu já vivi isso, e é verdade. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Se você se vê assim, canta comigo, igreja. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Jesus, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos. Eu digo, você viverá. Pode parecer que não há saída, mas se volte para o Senhor e você viverá. Sinta o cheiro das águas que vem deste lugar, pode te libertar, nova vida te dá. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Por quê? Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Eu digo, a esperança pra você. Canta comigo. Ao cheiro das águas brotará. Jesus, Ele é o nosso rio de água viva. Se você deixar encher sua vida, você vai brotar rios de água viva. Você vai florescer e você não vai morrer. Você vai reviver. É o que a palavra do Senhor diz. E Deus é fiel. Deus é fiel àqueles que o buscam e não os abandonará. Aleluia. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Aleluia. Jesus é fiel. Boa noite, igreja. Deus
Deus abençoe tua noite, Deus abençoe sua semana. Como eu gosto sempre de começar, que a paz que transcende todo entendimento, guarde teu coração e tua mente em Cristo Jesus. Nós temos alguns avisos aqui para vocês. Bem-vindos, antes de mais nada, neste feriado de independência dos Estados Unidos. Nós temos, queria avisar a respeito do Hero Quest, que vai estar acontecendo entre o dia 7 e 9 de julho, para as crianças que estão no second grade. E as crianças, entre 14 e 16 de julho, das 9 às 12, das 9 da manhã até meio-dia, para as crianças entre o terceiro e o quinto grade, fifth grade. Se você tiver crianças nessa idade, segundo e terceiro grade, a igreja aqui promove um summer camp, tá certo? Então pegue informações depois, se você tiver interesse a respeito disso. Eu queria saber quem está nos visitando hoje. Você poderia levantar para mim, por favor? Tem alguém nos visitando hoje? Fique em pé, por gentileza. Uma salva de palmas para eles, por favor. E eu gostaria... Muito bem. Glória a Deus por causa disso. E eu gostaria de... Fique em pé, por favor. E eu vou roubar o lugar do pastor Nassif só nesse momento agora aqui e pedir que você dê um grande abraço nesse irmão que está visitando agora aqui. Pode ficar de pé, por favor, e aproveite esse cumprimento com a paz do Senhor. Você gostou dessa? Aleluia. Hoje eu fiz o seu. Muito bem. Vamos falar de uma coisa importante agora, que é a nossa adoração ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, tá bom? Nós temos aqui um cesto que é especificamente para a nossa arrecadação para o material de internet, que nós estamos atingindo cada vez mais vidas também por esse instrumento que é a internet. Tem abençoado. Nós temos, se eu não me engano, no último culto nós tivemos mais de 250 aparelhos ligados. Se nós tivermos pelo menos 2 pessoas ligadas em cada aparelho, nós temos no mínimo 500 pessoas sendo atingidas, não só pelo culto aqui, ao vivo, mas pela internet. Amém? Então, se você tem o seu dízimo e sua oferta, eu peço que você traga não só aqui para o material de internet, mas também para os outros cestos que estão aqui. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar comigo, por favor. Deus bendito, nós te louvamos e te bendizemos. Senhor, nós declaramos que tudo vem de Ti e precisamos do Senhor para todas as coisas. Pai, nós trazemos diante de Ti nossos dízimos, nossas ofertas, Senhor, como um símbolo de adoração a Ti, Senhor, para declararmos que nós dependemos do Senhor, que tudo vem do Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos. Deus bendito, eu te peço por cada família aqui representada. Senhor, por essa igreja, Senhor, abençoa, prospera, Senhor, essa semente, multiplica grandemente, Senhor, abre portas de emprego, Senhor, as necessidades, eu te peço, Senhor, ministra na vida de cada um, Senhor, nesse momento de dízimos e ofertas, nós te adoramos e te bendizemos, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, pode trazer seu dízimo e sua oferta, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas, com o nosso louvor. E declara que você vai declarar para todos que estão ao teu redor: quão grande é o meu Deus, do milagre e da provisão que Ele vai fazer na sua vida, amém? Amém. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o seu Deus, cantarei quão
mereciam 1000 pessoas no auditório. Vocês mereciam 1000 pessoas no auditório. Oi, minha gente, tudo bem? Pode sentar. Que gostoso estarmos juntos novamente aqui no nosso culto. Eu, quando saí de casa hoje, o céu desabou. Falei, meu Deus, como é que eu vou sair de casa? E fiquei orando, por que será que no verão sempre chove na hora do culto? Né? Quando eu vivia em Massachusetts, todo inverno nós cancelávamos em média 4 a 6 cultos por causa de tempestade de neve. Não tem como sair de casa, a autoridade proíbe os carros estacionados nas ruas, você fica com 2 a 3 metros de neve de altura nas beiradas das ruas, não tem acesso aos estacionamentos. E aí quando eu mudei para a Flórida, eu falei, acabou, nada mais interrompe o culto. Chuva. Bem-vindo ao Rain State. Né? Aqui o julho e agosto, chuva para todo lado. Então tem que louvar a Deus e dizer, louvado seja Deus por sua obra grande, por tudo que você faz. Amém, gente? Amém, graças a Deus. Antes de pregar, eu queria só mencionar uma coisa. Você que está nos visitando é muito bem-vindo na nossa igreja. Perdão que os donos da casa não estão, mas vocês são todos muito bem-vindos aqui, lógico. E você não está numa igreja de brasileiros, você está numa igreja americana que tem um culto em português. O nosso pastor é o pastor David Uth, que ama as nações da terra, ama o Brasil, e porque ele ama tanto o Brasil, ele deixou esse espaço aqui. Sabe o que ele disse para mim essa semana? Ele disse assim, Nassif, eu tenho intenso desejo e absoluta convicção de que esta igreja será instrumento de alcançar cada brasileiro residente aqui em Orlando. Ele me falou isso, e se o nosso pastor está dizendo isso, ele não joga a conversa fora. Ele fala o que ele realmente crê da parte de Deus, e isso encheu o meu coração de alegria, de maneira que um dia veremos isso acontecer. Amém, gente? Bem-vindos todos vocês. Nós somos igreja, e igreja não é o prédio. Isso aqui é um prédio. Nós nem chamamos os nossos prédios de templos. Nós chamamos os nossos prédios de rooms. Esse aqui é o Faith Hall. E lá do outro lado, que é o Worship Center, é o centro de adoração a Deus, que também é chamado aqui pelo nosso pastor de Big Room. No próximo domingo, que domingo é domingo que vem? 12, mais um. 19? Não é possível, não tem nada de 24, 26 por aí? É o último domingo do mês? Então presta atenção, no último domingo do mês, no último sábado e domingo do mês, nos cultos americanos, sábado, e nos 3 cultos da manhã, os cultos serão um pouquinho mais curtos, e em seguida nós vamos em caravana para o Salão Reformado, para ter uma caminhada de oração. Lá não haverá nenhum evento, não tem nenhum nada acontecendo. Nós vamos entrar e identificar o Salão Reformado, que estará prontinho. Então, naquele domingo. E no domingo à noite, no último domingo à noite, o culto também será curtinho, de maneira que, se você não puder chegar às 6h30, você vai sair do culto aqui 7h30. 7h30, nós todos vamos lá para o Big Room, para o Salão Reformado, para nós, como brasileiros que somos membros da mesma igreja, vamos também ter a nossa caminhada de oração. Deu para entender? Então, no último domingo, amém, gente? Está tudo pronto, graças a Deus. E mais uma coisa, nos dias 1 e 2 de agosto, sábado e domingo, tá certo ou não? Quem tem calendário aí me ajuda. No sábado e domingo, 1º de agosto, é o grande dia da inauguração do Espaço Novo, já com o culto lá do sábado, 6h30 da tarde, americano, culto em inglês. E no domingo de manhã, ligeira mudança de horários. Então me ajuda aí quem sabe direitinho. O primeiro culto, em vez de ser 8h30 da manhã, será às 9 horas da manhã. O segundo culto, em vez de ser 10h15, será 10h45, tá certo?
E o terceiro culto, em vez de ser 5 para meio-dia, será 12:15, o início do terceiro culto. Então, esses são os horários a partir de agosto. O nosso permanecerá, por enquanto, 6:30 da tarde. Amém? Então, notícias sobre o novo espaço já reformado. Já vai, escolhe a sua cadeira, marca, fala, essa aqui é minha, que ninguém mais vai sentar. Só não pode escrever o nome com canetinha, tá bom? Mas marca, essa aqui eu gosto de sentar por aqui. Tá muito bonito, tá muito jóia, tá super moderno. O que é moderno que tem lá? Ai, tá cheio de mármore, granito, filetes de ouro. Não, nada disso. Ele só é funcional. O que tem de moderno é o cabeamento. Porque aquele prédio tem, todos os prédios aqui têm 30 anos de idade sem mexer. Então imagine o que tem de cabeamento pelas paredes e teto e chão. Então foi descascado o teto, as paredes foram descascadas e também o chão, e todo o cabeamento foi modernizado. Então nós temos tudo em Super HD, LED, telão novo, todas essas coisas para termos um culto de qualidade e uma transmissão pela televisão de qualidade. Esta igreja transmite o culto pela televisão dominicalmente, consecutivamente, sem falhar um só domingo, pelos últimos 55 anos. Pode imaginar isso? A televisão era uma caixa desse tamanho, com a bola na frente, branco e preto. E essa igreja tem alcançado 25% da membresia americana dessa igreja foi alcançada pela televisão. Olha que benção. Tá bom, gente? Então a gente vai estar lá. E como igreja, nós adoramos a Deus, nós crescemos na palavra, mas também nós nos ajudamos. Tem um casal entre nós que estão passando um momento de dificuldade grande financeira. Evidentemente, eu não vou dizer o nome deles, porque eu jamais exponho qualquer pessoa. Mas se você quiser saber quem é, você pode me procurar e eu falo, é aquela pessoa ali, vai lá e acerta a sua vida com ele. Faz o que Deus estiver te mandando. Hoje, a grande necessidade deste casal é encontrar uma casa. Eles estão morando num hotel, porque não conseguiram alugar uma casa. E por que eles não podem alugar uma casa? Bem, porque a maioria dos contratos é assim, 1 ou 2 meses em adiantado, às vezes 3 em adiantado, mais o último mês de depósito, mais uma taxa não sei do que, e não dá para eles. Não há nenhuma possibilidade neste momento. Então, o meu apelo a você é esse: se você tem, ou sabe quem tem, um apartamento para alugar, pode ser de 1 dormitório ou de 2, não importa, um apartamento para alugar, um espaço para alugar, onde eles puderem, um casal sem filhos, e que você pudesse dizer, não, pode entrar, eu não vou cobrar nada de você, no final do mês você me acerta o aluguel, ou se você tem uma condição financeira um pouquinho mais folgada e puder abençoar o casal com 1 ou com 2 meses free, vai ser mais bênção ainda, para ajudá-los nessa retomada importante da vida deles. Amém, gente? Então talvez você fale assim, eu não tenho, mas sei quem tem um apartamento para alugar, sei quem tem, sei lá, espaço para alugar. Então você só fala comigo, eu indico quem é a pessoa para você, e você vai e faz aquilo que Deus está orientando você para fazer. Amém, gente? Amém. Eu gostaria de, daqui a alguns dias, ouvir desse casal, pastor, já estamos na nossa casinha, estamos suspirando, estamos recomeçando a nossa vida, graças à atuação de Deus através do povo de Deus. Amém, gente? Amém. Então agora abre sua Bíblia comigo, em Josué, capítulo de número 24. Sabe onde é Josué? Mateus não, é Gênesis, depois de Gênesis vem o quê? Êxodo, depois de Êxodo vem o quê? Números, depois vem o quê? Levítico ou Deuteronômio? Deuteronômio e Levítico, vai aonde Levítico? Antes de Deuteronômio ou depois de Deuteronômio? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois vem Josué. Acharam Josué, não? Acharam Josué? Se você não achou, o telão já achou para você. Dá uma olhada lá no telão. Josué capítulo 24, versículo 12. Eu escolhi essa versão que está aí,
porque algumas versões não aparecem esta palavra vespa, vespão, vespões. E tem algumas traduções que não estão trazendo esta palavra, mas no original em hebraico, essa é a palavra que está lá. E eu gostaria de ler a palavra com você. Se você não tem a Bíblia com você, você olha para o telão ou olha para a Bíblia do seu vizinho, que eu quero ler o trecho da Bíblia que diz assim: e enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Vamos ler juntos essa passagem da Bíblia? Olha lá para o telão e vamos ler juntos, vamos lá. E enviei vespões adiante de vós, que as expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Amém? Que confusão é essa? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos por essa hora e pedimos que o Senhor nos abençoe agora, ajudando-nos no entendimento da sua palavra. Dá, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor trabalhe nas nossas mentes e corações e saibamos receber a sua palavra hoje, e que ela, a palavra, traga tremenda bênção, tremenda paz, tremenda alegria nas nossas vidas e forte convicção do Senhor de que o Senhor é por nós e nada nem ninguém poderá ser contra nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vou contar a história para você. O Josué está substituindo Moisés. O Moisés levou o povo para a libertação do Egito, passaram 40 anos dentro do deserto, foram abençoados e agora eles estão entrando na terra prometida. Eles entraram, cruzaram o rio Jordão a pé enxuto. Deus fez milagres na vida do Josué impressionantes. Eles vencem Jericó e agora eles estão vencendo vários reis e conquistando a terra que Deus havia lhes dado. E agora o Josué está quase morrendo. Ele está velhinho, está se aposentando. Ele chama toda a nação diante deles e diz para eles: olha, gente, lembrem-se de como Deus agiu a nosso favor. E ele fala isto daqui, este versículo: e eu, Deus, enviei adiante de vocês, na frente de vocês, vespões, abelhas enormes, vespões que invadiram, que caíram sobre todos os seus inimigos, e 2 reis com seus exércitos inteiros, eles foram expulsos para longe por causa dos vespões. Morderam, picaram, mataram centenas, milhares de soldados inimigos. Vocês viram a vitória que Deus deu. Você jamais levantou a sua espada, você jamais envergou o seu arco. Eu, Deus, fiz esse milagre para você. O Josué está falando: vocês se lembram disso daqui? E ele vai convocar depois o povo a fazer um voto diante de Deus, de continuar servindo o Deus verdadeiro. E ele vai então se despedir da nação com essa história. E nessa semana, aliás, na semana anterior à minha viagem lá para o Brasil, eu estava com algumas lutas internas, com algumas preocupações. Eu não sei se você já teve preocupação na vida. Pastor de vez em quando tem uma ou outra, só assim, não é todo dia, mas cada 2 dias tem. E uma preocupação ou outra. Pastor também perde fé. Pastor também às vezes vê milagres de Deus para tudo que é lado, mas quando olha para frente fala: o que vem lá? De vez em quando você não tem uma desconfiançazinha do Senhor? Será mesmo que Ele continuará me abençoando? Às vezes passam dúvidas no coração. E naqueles dias eu estava com algumas lutas diante de Deus, e Deus me deu essa passagem. Eu estou lendo o livro do Josué outra vez. De vez em quando eu vou para lá, eu gosto das histórias de Josué. E quando chegou nesse versículo, chamou muito a minha atenção,
porque eu enviei vespões adiante de vocês, que espantaram os inimigos, destruíram os inimigos, você jamais levantou a espada, nem usou seu arco. E aí o que Deus falou para mim foi: quando eu decido agir a favor do meu povo, o meu povo não tem que fazer nada senão olhar as ações milagrosas do meu poder a seu favor. E eu suspirei profundo, falei: Deus, obrigado. Obrigado por isso, me ajuda a crer nisso. E quando eu cheguei domingo passado, eu pensei que eu tinha que pregar aquela passagem. Mas Deus falou comigo: ainda não. Quando foi essa semana, a coisa apertou. Não por preocupações com o que me preocupava um mês atrás, mas apertou, foi duro. Foi um momento difícil, e eu fui orar diante do Senhor, e como em luzes de neon, este versículo veio à minha mente, e eu voltei para a palavra, voltei para refletir sobre isso, e Deus me deu essa palavra: Ele age, intervém a favor do seu povo quando 3 coisas acontecem. 3 coisas acontecem. E você vai gravar estas palavras. 3 palavras. Você precisa gravar isso no seu coração, porque isso sustentará você diante dos impasses, diante das dificuldades, diante dos transes agudos da vida, diante das montanhas que se levantam de repente no nosso caminho. Estas 3 palavras, se você as gravar na mente e deixar que elas caiam no seu coração, estas 3 palavras te sustentarão. Amém ou não amém? Ih, fala amém aí, vai. Amém. Fala amém assim, não, eu creio, um amém que crê, né? 3 palavras importantes. A primeira delas é essa: Deus abençoa seu povo, Deus cuida do seu povo, Deus livra seu povo, Deus supre as necessidades do seu povo, Deus protege o seu povo, Deus cura o seu povo, Deus exalta o seu povo, Deus prospera o seu povo, sempre e quando, primeira palavra, Ele tem um propósito na nossa vida. Grava a palavra, propósito. Repete comigo, propósito. Propósito, isso aí, purpose, purpose. Como é que fala isso em inglês, Sean? Purpose. Thank you. Nós temos um gringo aqui hoje. Thank you for coming, Sean. Sean Connery? No Connery. Ele fala bastante português, mas ele está ali com o translator. Propósito. Propósito. O que significa propósito? Significa alvo, significa plano, significa desejo, significa objetivo. Sempre que Deus tem um objetivo para com o seu povo, você pode ter certeza, Ele vai intervir em favor do seu povo, Ele vai abençoar o seu povo, Ele vai realizar milagres no meio do seu povo, sempre que Deus tem um propósito, ou se você preferir a palavra, objetivo. Qual era o objetivo de Deus? Qual era o propósito de Deus? Deus havia feito uma promessa para Abraão, mais ou menos 500 anos antes disso. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, porque em ti, Abraão, eu construirei uma nação, e vocês serão grandes e fortes e invencíveis. Qual era o propósito de Deus? Qual era o objetivo de Deus? Construir uma nação forte, que é o povo judeu. Naquele caso, então, Deus tinha aquele propósito para aquele grupo de pessoas, construir uma grande, uma forte nação. Se Deus tem um propósito para você, se Deus tem um objetivo dele na sua vida, você pode ter certeza absoluta
de que ele vai intervir a seu favor, porque ele é inteligente. Deus é inteligente. Deus é diferente de alguns patrões modernos, especialmente no Brasil, ou em qualquer lugar. Na Grécia também pode, na Venezuela, sei lá. Deus é diferente de alguns patrões. Alguns patrões falam assim: olha, você é um cara muito bom, eu quero que você trabalhe na minha empresa para mim. Pois não, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, porque minha empresa tem o objetivo de ser a maior empresa do mundo, e você vai fazer isso, 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 isso para mim. Aí o sujeito fala: tá bom, então eu vou trabalhar para você. Quanto eu vou ganhar? Isso. Espera aí, você quer que eu faça tudo aquilo e vai me pagar isso? Como é que eu pago a conta? Como é que eu pago a conta de luz? Como é que eu como com esse dinheiro? Desse jeito eu vou ter prejuízo, eu vou pagar para você. Se quiser. Se não quiser, eu dou para outro. Não, Deus não é assim. Deus, quando tem um propósito na sua vida e tem um objetivo dele na sua vida, ele quer que você seja usado por ele para alcançar os sonhos dele neste mundo, então ele vai cuidar bem de você. Quando Deus tem um propósito para você? É a minha pergunta. Deus tem 2 propósitos para todos nós. 2, no mínimo, para todos nós. O primeiro é geral, para todo o povo dele, para todo o povo que se chama filho de Deus, que crê no Senhor Jesus Cristo, que foi salvo, que tem Jesus no coração. Para todos os filhos de Deus há um propósito igual. Sabe qual é? Fazer o nome dele conhecido em todos os lugares do mundo, começando com a tua vizinhança. Esse é o propósito geral de Deus. Sempre que eu alinho a minha vida a esse propósito geral de Deus para todos nós, eu posso esperar intervenções milagrosas dele na minha vida. Eu li um livro um dia desses falando sobre a América e dizendo como Deus, na opinião daquele escritor, pesaria a mão dele sobre a América, que ele enriqueceu a América para a América evangelizar o mundo, e não evangelizou o mundo. Eu não sei se aquele autor estava certo, mas é interessante que a América passou por situações interessantes e difíceis. O que eu quero dizer é que eu tenho convicção absoluta que sempre quando você alinha, afina, acerta, equilibra a sua vida com esse grande propósito de Deus, de fazer Jesus conhecido em todas as nações da terra, começando com o teu vizinho, começando com o teu companheiro de trabalho, começando com as pessoas com quem você vive, então você está pondo a sua vida na direção do propósito de Deus. Isso significa parar de trabalhar? Isso significa deixar de estudar? Isso significa mudar de país? Não. Significa simplesmente entender que tudo que eu sou, tudo que eu faço, a inteligência que eu tenho, as capacidades que eu tenho, humanas e espirituais, as condições que eu tenho, poucas ou muitas, tudo deve estar direcionado com o propósito de ver pessoas conhecendo Jesus. Esse propósito é geral. Sempre que a minha vida despreza o fato de que Deus deseja me usar para alcançar pessoas, eu estou desalinhando a minha vida do propósito dele para mim. Mas quando eu coloco a minha vida debaixo dos propósitos dele, então eu posso esperar intervenções maravilhosas dele. Primeiro propósito. O segundo é seu. Cada um de nós deve perguntar para Deus: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja da minha vida? O que o Senhor espera de mim em relação ao meu casamento? O que o Senhor espera de mim em relação aos meus filhos? O que o Senhor espera de mim em relação aos meus pais? O que o Senhor espera de mim em relação ao meu trabalho, ao meu dinheiro, à minha vida amorosa, afetiva, aonde eu vivo, aonde eu moro, para onde eu vou, onde eu trabalho? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor deseja de mim, Senhor? Bem, o primeiro propósito, ele não precisa responder, já está na Bíblia. Onde quer que você vá, seja um instrumento de anunciar que eu existo. O segundo propósito, ele vai revelar para você. E este propósito, esse segundo propósito, nunca será o mesmo para sempre. O mesmo para sempre é o primeiro.
Não importa o que você faça de tua vida, você tem que estar à disposição de anunciar Jesus. Esse nunca muda. O segundo propósito muda sempre, porque ele pode ter um propósito para você hoje nesse lugar. E ele pode mudar o sonho dele, o objetivo dele para você amanhã, e quem sabe mudar a sua geografia. Hoje eu almocei com um casal da igreja, e eles me perguntaram: e aí, Nassif, como é que tá? Eu falei: tudo bem. Como é que foi de Brasil? Bênção. E aí, você voltaria para o Brasil? Eu falei: lógico. Lógico. Ele falou: sério? Você voltaria? Eu falei: lógico que voltaria para o Brasil. Meu, Deus está te chamando para lá? Eu falei: não. Você recebeu algum convite para lá? Eu falei: não. Você está pensando em ir para lá? Não. Mas essa não foi a sua pergunta. A sua pergunta foi: você voltaria? Lógico. Porque eu quero estar debaixo do propósito de Deus para a minha vida. Lógico que se você pensar: mas Nassif, está pensando nisso? Não. Está querendo ir? Não. Quero aposentar em Windermere. Vem dos fogos da Disney da varanda de casa. Você quer? O que você quer? É isso que eu quero. Aliás, eu queria ter uma aposentadoria. Já era bom. Mas eu vou obedecer sempre a Deus, porque Ele tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para mim em relação à minha mulher. Está lá na Bíblia. Tem que ser um bom marido. Picareta, seja um bom marido. Seja um bom marido. Então, há um propósito de Deus geral para todo mundo, que é anunciar Jesus onde quer que eu vá, do jeito que eu viva, com tudo que eu tenho. E o segundo são propósitos específicos de Deus, que você os conhecerá na medida em que você falar: Deus, fala comigo, me mostra, e Deus mostrará. Primeira palavra: propósito. Segunda palavra relacionada a essa, presta atenção: obediência. Repete comigo: obediência. Obediência, repete comigo. Qual é a primeira palavra? E a segunda? Obediência. Sempre que há um propósito de Deus para a minha vida, e eu estou alinhado ao propósito de Deus para a minha vida, eu posso esperar intervenções milagrosas. E sempre que eu obedeço à orientação de Deus, eu estou no campo dos milagres. Quando eu estou em obediência ao que Ele está mandando, eu estou debaixo da chuva de bênção. Quer sair debaixo da bênção de Deus? Vai para a desobediência. A obediência é ali, você está aqui. Deus está dizendo: faça isso, você não faz. Deus está te dizendo: vai ali, você não vai. E cadê bênção? Ele abençoa? Abençoa porque Ele é misericordioso. Mas é muito melhor e muito mais seguro estar debaixo da obediência, porque aqui chove bênção dEle. Quando você obedece, você vai estar na obediência. Mas agora tem uma outra palavra antes da obediência. Propósito, obediência. Mas no meio aqui tem uma outra. Sabe qual é? Promessa. Deus, quando tem um propósito para você, quando Ele tem um objetivo dele na sua vida, a próxima coisa que Deus faz não é te abençoar. A próxima coisa que Deus faz é prometer te abençoar. Ele tem um propósito e aí Ele faz uma promessa. Ele disse para o Josué: caminha por aqui, Josué, que eu vou dar a terra ao meu povo. Josué caminhou e Deus realizou milagres extraordinários, porque Ele prometeu. Há uma passagem da Bíblia que diz assim: Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus promete, Ele cumpre. Tem promessa de Deus na sua vida? Tem ou não? Eu tenho promessas de Deus na minha vida. Eu tenho uma promessa geral e promessa específica. Lembra que tem um propósito geral e propósitos específicos? Há uma promessa geral e há uma promessa específica. Qual é a promessa geral? Eu vou abençoar meu povo. Eu vou cuidar do meu povo. Eu vou levar meu povo para a terra prometida, que para nós é o céu, a vida eterna. Ele prometeu, eu sei que eu vou. De vez em quando pensa que Satanás não vem e fala assim: que negócio de céu nada, rapaz. Você acredita nessa baboseira? Tudo é evolução.
Mas aí eu tenho que lembrar, ele fez uma promessa. Quem prometeu não foi um homem, quem prometeu foi ele. Às vezes eu estou numa situação difícil e que pessoas falham, e a minha tendência é ficar frustrado com as pessoas. Minha tendência não, é minha ruindade mesmo, minha carne. Fico frustrado. Mas aí eu tenho que lembrar, peraí, quem fez a promessa de me abençoar? Foi essa pessoa ou foi o Senhor dessa pessoa? O Senhor não falha. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, você pode ter como certo o cumprimento da promessa. Se Deus falou, vou cuidar, Ele vai cuidar. Eu já disse aqui há uns tantos domingos atrás, quando eu preguei sobre o deserto, que quando Deus estava me chamando para ser pastor, eu tinha muito medo desse negócio de como é que eu vou viver. Eu tenho esse medo até hoje. E eu abri a Bíblia, e o último versículo de 2 Reis apareceu. A tradução que eu tinha, eu memorizei naquela tradução que dizia: e quanto à sua subsistência, de contínuo lhe foi dada pelo rei. A porção de cada dia no seu dia, todos os dias de sua vida. Eu lembro naquela velha Bíblia que eu escrevi amém no versículo. Fechei a Bíblia e Deus foi, até hoje, fiel. Hoje, por exemplo, eu estava sozinho, acabou o culto aqui, eu falei, vou para casa, não tem arroz feito, tem um pedaço de pão de ontem, eu sei que tem ovo. Eu gosto de ovo, vou fazer uma fritada, meter um pão, comer, depois eu dou uma cochilada, aí vou para a igreja. E aí um casal passou aqui e falou, Nassif, que saudade de você. Ai, Nassif, nossa família está indo ali, num restaurante japonês. Você nos daria a honra da sua presença? Eu falei para eles, piscando para o céu. Lógico. A porção de cada dia no seu dia. Entenderam a indireta para a janta? A porção... perdão. Eu tenho sido convidado a não fazer nenhuma piada. Então esquece essa. Parece que alguém se ofendeu com alguma piada. Então, por favor, perdão. Então, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias de sua vida. E é incrível que eu olho para trás, Deus não falhou nenhuma vez, mas a minha falta de fé, quando olha para frente, tende a se preocupar. Então Deus me escreve esse versículo na testa. Eu enviei vespões. Quando eu quero te abençoar, eu vou te abençoar. Eu não prometi, então descansa. Não quer dizer não vai trabalhar, não quer dizer não se esforça, não quer dizer não estuda mais, não quer dizer não se aprimora, mas descansa. Porque se for preciso mandar uma abelha picar a testa do cara que é importante na tomada de decisões para a sua vida, eu vou. Descansa. Deus fez uma promessa para você de bênção. Deus falou, vem por aqui que eu vou te abençoar. Descansa. Nós vamos orar hoje à noite para um enxame de vespas entrar na imigração essa noite e picar todo oficial que está com o seu processo na mão. Se Deus quiser, Ele manda. Isso não é uma receita, tá? Mas se Ele quer fazer, Ele o faz. Você não precisa levantar a espada, nem envergar o seu arco. Apenas, Deus tem um propósito, minha vida está alinhada, Ele tem uma promessa. Então agora eu vou para a terceira palavra, que eu adiantei ali sem querer, obediência. Propósito, promessa, obediência.
Se Ele tem um propósito, minha vida está alinhada a esse propósito, eu posso esperar milagres. Se Ele fez promessas, eu posso esperar milagres. Então agora, a única coisa que eu tenho que fazer não é brigar com os amorreus, os meus inimigos, porque o amorreu na mão de Deus já morreu. Isso não foi uma piada, foi um trocadilho. O amorreu já morreu, está nas mãos do Senhor. Eu só tenho que obedecer o que Ele quer que eu faça. Se Ele quer que eu faça isso, eu vou fazer isso. E você sabe, às vezes quando a gente fala obedecer a Deus, vem na nossa mente uma coisa do tipo: eu estou no meu momento de oração, e vem uma voz audível e fala: Nassif, eis que vos fala o Senhor. Ele pode? Pode. Ele pode falar audivelmente conosco? Pode. Eu nunca ouvi, mas Ele pode. Ele pode aparecer na minha frente? Pode. Nunca apareceu, mas Ele pode. Deus, quando fala conosco, quase sempre usa alguém que é superior a mim para falar comigo, ou usa alguém que é igual a mim para falar comigo, ou usa alguém que, do ponto de vista empregatício, é alguém num nível menor do que o meu. Não que a pessoa seja menos do que eu. Eu tenho o meu chefe, o que tem a mesma função e o que tem uma outra função. Deus pode usar pessoas para falar comigo. Nestas semanas, Deus está usando os meus chefes. E eu tenho que ouvir, fazer um exercício de ver a voz de Deus ali. Para você que é solteiro, os seus pais. Mulher, o teu marido. Marido, tua mulher. Presta atenção no que Deus está falando. Obedece. Por quê? Quando a minha vida está alinhada com os propósitos dEle, quando eu tenho promessas dEle, basta obedecer e Ele faz milagres. Deixa eu me contar um milagre para você. No começo da minha vida ministerial, eu estudava, não sei quantos de vocês conhecem São Paulo. Que horas são, por favor? Edu? Ah, obrigado. Eu estudava, para quem conhece São Paulo, em Perdizes e morava em Cidade Satélite Santa Bárbara. Isso é perto dos confins da terra. E eu levava 2h20 de ônibus, 2 ônibus, para chegar em casa. E 2h30, 2h45 para chegar no trabalho de manhã. Eu tinha energia, agora eu não tenho mais. Mas naquele tempo eu tinha. E nas férias, e do fim de semana eu trabalhava na congregação. Eu começava o meu trabalho 8h30 da manhã na congregação. Eu pegava uma mochila, aliás, a mochila sempre esteve comigo, enchia de estudos bíblicos, saía 8h30 da manhã e ia entregando estudos bíblicos nas casas até 9h30 da noite. Saía a pé de casa, ia até o outro bairro, e lá nasceu uma igreja através desses estudos bíblicos. Eu dei estudos bíblicos para 127 pessoas, destas eu batizei 37 e nasceu a igreja. Chama-se Igreja Batista do Parque São Rafael, em São Paulo. Uma noite de férias da escola, eu cheguei do trabalho e falei: mamãe, eu vou na reunião de oração, porque quando eu trabalho, eu vou para a escola, não posso ir na reunião de oração. E ela falou: tá bom, você come depois? Eu falei: eu como depois, senão não vai dar tempo. E ela falou: você vai de ônibus? Eu falei assim: não, vou a pé, que eu estou duro, mas guarda-chuvinha. E eu fui numa garoinha de São Paulo. Naquele tempo a gente podia andar na rua de noite. Eram menos bandidos. E também eu cresci com todos eles, eu era conhecido. Então, fui para a congregação. E quando eu cheguei na congregação, veio um casal de velhinhos.
destes velhinhos que são aquela graça de Deus, que anda de braço dado, um apoiando no outro, e andam assim, né? Guarda-chuvinha, e vem a esposinha com um pacotinho na mão, compridinho. Chegaram na congregação, quase junto comigo. Boa noite, pastor. Boa noite, meus irmãos. 8 pessoas na reunião, de maneira que é uma multidão agora para mim. Ele falou, isso aqui é para você. Eu falei, o que é? A minha esposa fez um bolinho de fubá, porque ela sabe que o senhor gosta, cortou em pedacinhos e pôs numa bandejinha, mas a sua mãe gosta de bolo de banana. E ela fez um de banana, então está aqui, está até quentinho. O senhor não amassa não. Eu falei, tá bom. Obrigado, dei um beijo neles. E quando acabou o culto, eu fui para casa, guarda-chuvinha, e lá fui eu. Dei 1 hora e pouquinho até chegar em casa. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe ainda estava acordada. Falei, mãe, o irmão Toninho mandou um bolo para a gente. Ela falou assim, louvado seja Deus. Eu falei, amém. E ela disse, quando você saiu, eu fiquei lá fora te vendo. E eu disse para Deus, Ele vai te servir. E eu perguntei se Ele quer comer depois, mas não tem comida. Não vai ter nada para Ele. O senhor podia fazer algo? E mamãe fez um café, que café tinha. E a gente jantou, bolo com café, com tanta alegria, com tanta bênção, com tanta gratidão a Deus. Deus, de muito tempo, fazendo seus milagres. Uma vez, um bolinho de fubá, uma vez, um sushi. A minha mãe estava voltando da igreja. Descendo a rua de casa. Terreno baldio, vira à esquerda, tem um prédio de uma igreja católica em construção. Quando ela vira à esquerda, de trás do prédio em construção, salta um homem, agarra a mamãe pelo pescoço, joga a mamãe no meio do mato, começa a arrancar a roupa de mamãe para violentá-la. A mamãe tentou lutar com ele e não aguentou. Ele arrancou a blusa dela, rasgou a camisa dela. E ele tinha uma arma em uma das mãos e com uma só, ele arrancava a roupa e com a outra batia na cabeça dela com a parte de trás da arma. E quando ela perdeu as forças, ela soltou os braços e disse, o sangue de Jesus tem poder. Quando ela acabou de dizer isso, ele ergueu de cima dela e olhou para trás. Quando ele olhou para trás, a mamãe viu uma freira. E ele saiu correndo. E quando a mamãe se levantou, a freira não estava. 10 minutos depois eu cheguei em casa, vi mamãe machucada, roupa rasgada, tremendo. Peguei mamãe, botei num carro, fomos para o pronto-socorro. Graças a Deus, nada aconteceu com ela, foi um susto grande. E ela me contou a história. No dia seguinte, nós levantamos e eu fui com a mamãe na igreja católica. Batemos lá, uma igreja em construção, mas tinha gente lá. Tinha um padre lá. Você sabe, a igreja católica nunca termina a construção. Não é assim no Brasil? É assim. E batemos na porta, saiu um padre polonês, grandão, falando com sotaque. E eu falei assim, eu vim aqui dizer para o senhor que ontem aconteceu isso com a mamãe e tudo, e eu queria dizer obrigado para a freira aqui da igreja, que a monja, sei lá o nome, agradecer porque ela apareceu ali, e porque ela foi ali, o bandido saiu correndo, então a gente veio aqui para agradecer. Ele disse, freira? Que freira? Eu falei, aqui, daqui, apareceu ontem, toda de branco, ali. Ele falou, meu filho, você é pastor? Eu falei, sou seminarista. Ele falou assim, então creia numa coisa, meu filho, anjo existe. E aquele padre nos fez entender que nenhuma freira apareceu ali, mas foi o Vespão de Deus, que sem precisar de espada ou de envergar o arco, ele trouxe livramento e espantou o inimigo.
Eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez você esteja vivendo um destes momentos de incógnita, de dúvidas, de medo, de falta luz no fim do túnel, às vezes falta até o túnel. As coisas não estão dando certo, você agindo. Eu queria te dizer uma coisa. A sua vida está alinhada com os propósitos de Deus para a sua vida. O 1 e o 2, propósito geral, Deus quer te usar. Você tem permitido que Deus use a sua vida para falar de Jesus a outras pessoas, para ser instrumento de bênçãos, de trazer pessoas à igreja, de levar pessoas à célula, enfim, seja lá o que for, a sua vida está alinhada. E o outro propósito, aquele específico para a sua vida, que você sabe bem, Deus quer isso para mim, mas você está adiando. Não, alinha, coloca a sua vida na direção dos sonhos de Deus para você. Segundo, tem promessas de Deus. Tem promessa? Lógico que tem. Ele disse: abençoarei meu povo. Há promessas específicas de Deus para a sua vida. Faça isso que eu farei aquilo. Vem por aqui que eu te dou isto aqui. Vai nesse caminho que a bênção está ali. Tem promessas. A terceira, está você, o quanto for possível, obedecendo o que Deus quer para você? Está você obedecendo o que Deus quer para você? Porque é debaixo do céu da obediência onde cai a chuva de bênção. As chuvas de bênçãos caem muito mais debaixo dos céus da obediência, nas suas pisadas do chão desejado por Deus para você. Você encontrará milagres, intervenções sobrenaturais, ações de Deus inesperadas, ações de Deus inéditas na sua vida, Deus realizando milagres, os quais você vai dizer: Nassif jamais pensaria que Deus faria o que fez. Esse é o nosso Deus é surpreendente. O nosso Deus é um Deus de atividades, intervenções, sinais milagrosos, mãos abençoadoras, para nos dar coisas inéditas em nossa vida. Quando Deus me abençoa? Quando eu alinho a minha vida à vontade dEle. Quando eu tenho uma promessa dEle. E quando eu coloco os meus pés no chão indicado por Ele para a minha vida. Então, eu posso abrir os meus braços todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites e dizer: louvado seja o Teu nome. Obrigado porque o Senhor tomará conta de tudo que for necessário tomar conta, a fim de que eu consiga ser o que Você quer que eu seja, pois eu receberei Tuas promessas, uma vez que eu tenho colocado os meus pés nas calçadas que Você tem indicado para eu pisar todos os dias. Faz isso, alinha a tua vida, creia na promessa, seja obediente. Alinha a tua vida, creia na promessa, seja obediente. Alinha a tua vida, creia na promessa, seja obediente. Alinha a tua vida na direção do que Ele quer para você. Creia na promessa que Ele faz para você. E todo dia obedece o que Ele tem te mandado. E então você pode todos os dias abrir os braços e esperar pelos milagres e intervenções sobrenaturais e inéditas na sua vida todas as manhãs. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu quero Te agradecer e Te louvar por este momento, Te louvar por este momento com a Sua palavra e pedir, Espírito Santo de Deus, nos ajude. Há irmãos e irmãs minhas aqui que estão passando tempos de lutas, tempos de dificuldades, tempos de deserto, mas eu quero Te pedir, Deus ensina para cada um de nós
o seu propósito para as nossas vidas. Dá promessas para o teu povo. Faz promessas, porque você cumpre as suas promessas. E Deus ajuda-nos, cada um de nós, a alinhar a nossa vida na direção de te obedecer, porque debaixo dos céus da obediência há bênçãos do Senhor na nossa vida. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã minha. Tem irmão aqui, Deus, esperando um emprego. Tem irmão aqui esperando um papel da imigração. Tem casais aqui esperando uma melhoria do casamento. Tem pais aqui esperando a conversão dos seus filhos. Tem situações as mais variadas. Tem gente aqui enferma esperando pela cura. Deus, em nome de Jesus, dá que todos nós andemos segundo os seus propósitos, crendo em suas promessas e em obediência ao Senhor, a fim de que tenhamos um casamento gostoso, filhos abençoados, corpo saudável, documentos conquistados, vitórias nesse lugar. Que este povo que está aqui seja o povo que conquista esta terra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, no nome forte de Jesus. Amém e amém. Espero que você que está na internet, domingo passado, 280 computadores estiveram conectados conosco. Eu sei que tem muita gente nos assistindo. O meu abraço, meu beijo grande para todos vocês, que vocês tenham sido abençoados também pela internet. E você que está conosco, saiba disso, firstorlandobrasil.com. Esse é o nosso endereço para os cultos ao vivo e cultos gravados. Se esse culto de alguma maneira abençoa a sua vida, manda esse endereço para alguém que você gosta. Fala, olha, assiste o culto, assiste a mensagem de domingo. First Orlando Brasil, não importa se Brasil é com S ou com Z, firstorlandobrasil.com, e você tem os nossos cultos online e gravados. Vamos nos colocar de pé e cantar esse louvor antes de irmos para as nossas casas. Sendo
embora, uma palavra um apelo pastoral a você. Você que tem crianças no Ministério Infantil, por favor, é muito importante, é extremamente necessário que você, antes de ficar aqui batendo papo, vá ao Ministério Infantil, pegue a sua criança, aí traz para cá e fica batendo papo até a hora que você quiser. Não tem hora para sair daqui de dentro, a hora que quiser. Mas o Ministério Infantil, 8 horas no máximo, precisa ter as crianças sendo tiradas de lá. Domingo passado eu atrasei o culto de propósito, porque tinha muito poucas pessoas, e também me delonguei demais, e esqueci de avisar isso. Então o departamento infantil tinha crianças lá perto de 9 horas da noite, e isso gerou um problema grande, estrutural, legal, para questões de seguro aqui da igreja. Então, eu sei que isso é tão desagradável, mas por favor, eu apelo a você, quando acabar o culto, corre pegar a criançada e não vai embora. Aí traz a criançada para cá, vamos bater papo, vamos conversar até a hora que der. Ainda mais que não tem aula mesmo, né? A criançada pode levantar pelo menos às 8h30. Então, por favor, esse apelo, tá bom? Amém? Deus te abençoe, te vejo domingo que vem. Aleluia.